E a série de medidas apresentada pela Prefeitura de Natal na Câmara tem como objetivo gerar economia de quase 160 milhões de reais em 2017, além de elevar receitas da máquina pública. Vários projetos dependem da aprovação dos vereadores. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane, e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, as propostas vão ser encaminhadas para as comissões técnicas da Câmara, para depois serem submetidas ao plenário, que também vai decidir sobre a solicitação da Prefeitura de votar as matérias em regime de urgência. Entre as ações apresentadas pelo prefeito Carlos Eduardo estão a implantação de uma central de veículos, devolução de imóveis alugados e centralização das licitações na Secretaria de Administração. Novos projetos de lei, também protocolados na Câmara, prevêem um incremento de receita de 7,8 milhões de reais por mês. Um deles já tem causado bastante polêmica e diz respeito ao corte temporário de novas bolsas para o Proeduc. Há ainda planos de reduzir 3% dos gastos com a saúde. Outras medidas são o cancelamento da renúncia tributária para serviços hospitalares, redução da base de cálculo de serviços da construção civil, desvinculação da taxa de lixo do IPTU e legalização das taxas e impostos cobrados pela CEMURB. O prefeito Carlos Eduardo citou que a primeira prioridade com a adoção dessas medidas é atender aos servidores municipais, com a volta do pagamento dos salários dentro do mês. Nesta semana, houve reunião com o secretariado para discutir corte nas pastas, como redução dos gastos com telefonia, energia e automóveis. De acordo com a Prefeitura, esta é a terceira medida de corte de despesas somente neste ano. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. E aí, Jane, as medidas são importantes, emergenciais, devem passar aí pelos vereadores? Tem que ser feita. Todas essas medidas têm que ser adotadas rapidamente. Porque numa empresa privada, por exemplo, quando se faz uma análise e vê que está saindo do lucro, do azul, e indo para o prejuízo, para o vermelho, aí se faz um planejamento, se reduz a produção, quando é a indústria que está produzindo e os seus produtos não estão com o mercado, se reduz o custeio, vê onde é que dá para diminuir os custos da administração, do material utilizado, dos serviços contratados e até mesmo redução de jornada e, numa situação mais extrema, demissão de pessoal. No serviço público não é para ser diferente. E a gente vê alguns exemplos aí, mais recentes aqui do Rio Grande do Norte, que mostram resultados, como por exemplo, na Assembleia Legislativa a gente viu, essa atual administração andou fazendo aí uns cortes e tal, não apresentou os resultados ainda porque eles não são tão a curto prazo, mas a gente tem também outra experiência aí do Tribunal de Justiça, que fez há 2 anos aí uns ajustes, foram questionados e que agora está mostrando resultados aí de economia, que está inclusive oferecendo parte desses recursos economizados ao governo do Estado. Na leitura da mensagem no início desse ano, a gente viu tanto o prefeito quanto o governador Robson Farias anunciaram redução de custos com telefone, com combustível, com energia, com água, material de expediente, mas esses cortes foram insuficientes e a Prefeitura de Natal se encontra nesse momento também com problemas para cumprir normalmente o pagamento de pessoal. É importante que, não apenas com os vereadores da atual legislatura, que vai até o final desse ano, mas principalmente com os próximos vereadores, que vão tomar posse em janeiro, daqui a 2 meses, o prefeito reeleito por mais 4 anos tenha um diálogo para enfrentar essa crise, sem penalizar quem não é para ser penalizado, mas também sem sustentar algum serviço, algum órgão, alguma equipe ou algum funcionário que nessas circunstâncias não são necessários para a sociedade. Talvez a partir daí se criem as condições para retomar da economia, passar da crise, eu não digo voltar a contratar, a gastar com aquilo que agora está se vendo que pode ser dispensável, utilizar a sobra lá na frente, quando tiver recuperação econômica, para projetos que coloquem cada vez mais a cidade com uma boa qualidade de vida, com aqueles serviços essenciais funcionando plenamente. Aí no caso da Prefeitura eu destaco a educação, eu destaco a saúde, eu destaco também a limpeza da cidade, aquelas até mesmo conquistas da cidadania mais moderna, como ciclovias, passeios públicos, para que a sociedade disponha cada vez mais do que ela tem em comum, que é esse espaço da cidade e os serviços do município
funcionem plenamente. É possível acreditar nisso, porque ninguém pode imaginar que o Brasil não vai sair da crise. Com esse governo, sem esse governo, ou apesar desse governo, alguma coisa tem que ser feita. E a gente vê, a partir das prefeituras, governos estaduais e também o federal estão tentando fazer. Vamos ver se acertam. Quem acerta, vai na frente.